Deixa eu baixar essa cadeira aqui. Boa noite! Liderança familiar aqui comigo. E aí, gente, como é que vocês estão? Estava aqui no YouTube, apenas no YouTube, resolvendo aqui o link. Agora eu estou aqui com vocês no Instagram também. Hoje a gente vai falar sobre a nossa palavra da semana, que é a lealdade, e associando esse conceito todo que nós já vimos desde segunda-feira, associando isso à educação de filhos. Como ensinar sobre lealdade aos filhos? Em primeiro lugar, a gente precisa compreender que não se ensina e não se transfere aquilo que não se tem, aquilo que não se vive. Então, a lealdade em primeiro lugar. Resolveram vir para o Instagram, né? Eu troquei o link lá no YouTube porque deu um problema na transmissão da câmera. E aí agora a gente tá com o link certinho, só que agora trocou o link, não deu tempo de enviar o link novo. Mas tudo bem assistir aqui pelo Instagram. A gente vai seguir com as duas gravações, depois fica tudo gravado, depois fica tudo salvo, e a gente vai destrinchando esse conteúdo durante a semana, e o pessoal vai acessando, aprendendo, assimilando, e principalmente o que eu estava falando aqui anteriormente, vai conseguindo transmitir, ou transferir, ou transbordar deste conteúdo que está dentro de si mesmo, porque, em primeiro lugar, vivenciou, experienciou a lealdade em sua própria vida. Eu ressaltei aqui no começo, ontem, eu ressaltei aqui no perfil do Instagram. Geralmente, eu inicio a palavra na segunda-feira, que é uma palavra diretiva, e essa palavra vem norteando as nossas conversas lá no perfil do Instagram. E eu coloquei sobre a gente saber diferenciar, isso facilita um pouco mais e aprimora o nosso conhecimento e a nossa atuação em relação ao nível de comprometimento e a compreensão que uma pessoa pode ter do comprometimento que ela tem. Então, eu trouxe a palavra fidelidade para a gente comparar aqui com a lealdade, porque muitas vezes fica um pouco embaçado, às vezes fica um pouco sem aquela compreensão profunda. E eu sei que vocês podem pensar assim, mas como que eu vou ensinar sobre coisas tão profundas para crianças? Não se trata disso. Se trata de você compreender na sua natureza. Se trata de você compreender em você, em primeiro lugar. Quando eu venho trazer assuntos para a educação de filhos, obviamente, eu falo primeiro com os pais e mães, porque são vocês, somos nós, eu me incluo porque também sou mãe, somos nós que vamos transmitir com autoralidade e autoridade. A gente só tem autoridade porque é constatado que somos quem somos. E aquilo que nós somos é o que faz parte de nós. É por isso que pai e mãe não perdem autoridade. A autoridade é dos líderes, é daqueles que geraram a criança. Ninguém pode tirar a sua autoridade. Ninguém pode tirar a autoridade de um pai, ninguém pode tirar a autoridade da mãe, porque isso é natural. Nasceu de você, é seu. Você tem autoridade sobre isso. Então, ninguém tira de você aquilo que já é seu. Então, o que você tem que pensar em relação à qualidade da sua autoridade? É essa palavra que nós vamos trazer hoje aqui sobre lealdade. E às vezes a gente ouve muito assim, eu sou fiel. Sobre fidelidade é muito mais fácil de se ouvir e de encontrar sobre reflexões sobre isso, inclusive nas músicas, né? Nós encontramos em músicas, versículos, encontramos muitas vezes a palavra fiel, ser fiel, Deus é fiel, né? Então, a palavra fidelidade, ela fica misturada ali na palavra lealdade e, às vezes, nem os adultos conseguem compreender tão certinho assim e diferenciar esse nível de comprometimento a ponto de assimilar tão bem que consegue transmitir isso para os seus filhos. Em primeiro lugar, não vai ser transmitido através de ensino, como eu estou falando aqui com vocês, vai ser transmitido através da prática. Os seus filhos vão perceber o nível do seu comprometimento com eles
através do seu comportamento, da sua atitude com cada um dos seus filhos, porque cada um é de um jeitinho, cada um ele tem uma compreensão, nível de maturidade, e para cada filho a gente estabelece uma interação, porque o mais importante não é só você se expressar, mas é saber como o seu filho está interpretando, como a sua filha está entendendo. Por isso que é um nível e uma interação para cada um. E a lealdade, ela nos traz esse comprometimento nesse nível. Eu não vou dizer que a fidelidade está acima ou a lealdade está acima, não é esse conceito de superioridade ou inferioridade, não se trata disso. Se trata de você entender que a fidelidade está relacionada a algo que você compromete do lado de fora. É um comprometimento que você tem com o outro, é uma aliança que você faz com algo que está externo. É algo que, vamos citar um exemplo assim, se fosse conversar com uma criança sobre o que é ser fiel, é como se fosse cada um segurando numa corda, e cada ponta dessa corda, um está segurando. Né? No relacionamento, a gente vai falar aqui de duas pessoas, porque para cada filho é de um jeito, então a sua fidelidade é representada com um filho, com outro filho, com a outra filha, enfim, né? Vocês entenderam. Então, vamos pensar que essa corda está sendo segurada por você, seja pai, seja mãe, e do outro lado está o seu filho ou a sua filha. A fidelidade é como se fosse esse comprometimento dessa corda. Cada um vai se comprometer em manter essa ligação. É um comprometimento, é uma ligação. É algo externo. Então, é esse compromisso que faz com que os dois mutuamente se sintam responsáveis por manter a corda segura, por manter essa ligação. Isso é fidelidade, uma representação simplória, né, simples, vamos dizer assim. É simples entender e explicar para uma criança e até fazer dinâmicas assim. Experimentem fazer dinâmicas com as crianças, porque assim eles conseguem visualizar melhor, eles percebem, sentem, né? A criança é muito visual, muito tátil, precisa desse tipo de estímulo. Associando essa dinâmica com a compreensão cognitiva, pronto, você chega no ponto que você precisa. Então, existem muitas dinâmicas para falar sobre esse tipo de comprometimento em grupo, porque eu já vi algumas dinâmicas de pessoas colocarem cordas com várias pessoas segurando, e aí cada uma tem que manter essa corda firme. Já vi também pessoas fazerem confiança em grupo, né, esse tipo de fidelidade em grupo, e ficarem de mãos dadas, e o coleguinha está dentro, se permite balançar, mas não cair, porque o outro está mantendo a sua fidelidade em segurar. Então, sempre está relacionado, a fidelidade vai estar relacionada a algo externo. É uma missão que você assume, e essa missão, ela se compromete com outra pessoa, e ela está independente de sentimento ou alguma coisa que você possa colocar como emocional. Não depende de emoção. É uma fidelidade, é um compromisso que você assume com outra pessoa, e isso está de alguma forma positiva na sua vida e não está em briga com a lealdade. Nós temos que ser fiéis e leais. Agora vamos entender a lealdade? Como explicar então a lealdade para os nossos filhos? Como demonstrar a lealdade? Quando a gente fala de lealdade, a gente está falando de algo mais interno, porque a lealdade fala mais sobre quem nós somos e que nós nos comprometemos com o nosso propósito, com aquilo que está dentro de nós, independente do que aconteça do lado de fora. Então, enquanto a fidelidade é mais externa, é mais relacionada ao próximo, a lealdade, por mais que você seja leal a alguém, você seja leal a uma causa, leal a uma missão, a lealdade, ela vem de dentro para fora. Ela é algo que você experimenta mais no seu interior.
Então, eu posso dizer aqui numa prática, trazendo para vocês aqui uma diretriz mais fácil de entender, é que a lealdade, ela mostra muito mais o quanto você se compromete com os seus princípios, o quanto você se compromete com aquilo que te emana vida, aquilo que te guia em todos os dias, aquilo que se refere à sua vivência com o seu próprio eu e com o seu crescimento interior. A lealdade é o seu comprometimento consigo mesmo. A lealdade mostra para você o quanto você se ama. A sua lealdade, ela está muito mais voltada ao que você faz do que ao que você recebe. É mais pelo que você emana do que pelo que você absorve. Então, quando você é uma pessoa leal, você está mostrando as suas qualidades pessoais, você está mostrando que, independente se o outro respeita ou não, você é um respeitador. Você é nobre, independente do que o outro diga ou fale. Se o outro fala sobre você coisas ruins que você não gostaria de estar ouvindo, a voz interior é a mais importante para você, porque a lealdade, ela está ligada a quem você é, não ao que o outro diz sobre você. Você, quando é leal a um propósito, a uma missão, a uma causa, você está muito mais comprometido com esse propósito que veio de dentro de você do que necessariamente aquilo que acontece do lado de fora. Então, se eu for colocar o que é mais importante ou menos importante, se eu dissesse que a lealdade é mais importante que a fidelidade, eu estaria aqui menosprezando o próximo e sendo um pouco egoísta. Entenderam por que a gente não pode colocar a lealdade acima da fidelidade? Se a fidelidade é mais para quem está fora de mim, e eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesma, então a fidelidade e a lealdade, andam juntas. Porque ao mesmo passo que eu sou leal, eu também sou fiel. Entenderam essa dinâmica das duas? Agora, como explicar essa diferença para os filhos na prática do dia a dia? O que no dia a dia a gente pode experimentar de vivências com os nossos filhos para mostrar para eles a fidelidade e a lealdade? Vamos começar pela lealdade, que é a nossa palavra, né? Eu sempre trago aqui para vocês alguns exemplos, às vezes até exemplos meus mesmo, exemplos pessoais. E a lealdade, eu vou trazer então como o meu pensamento, a minha visão. E aí vocês não vão encaixar isso na vida de vocês, vocês vão olhar, avaliar, analisar e ver o que é bom e contribui para a sua casa. Porque todos nós somos diferentes, temos cotidianos diferentes e sempre estamos almejando o melhor, certo? E cada um tem a sua rotina e sabe onde encaixar melhor aquilo que te faz melhorar mais, cada vez mais. Então, a lealdade para a criança, no cotidiano da criança, o que é para ela importante? Digam para mim, a criança acha importante ler um livro? A criança acha importante fazer uma leitura todos os dias de algum livro? Naturalmente. É claro que ela só vai gostar disso se os seus pais a incentivarem, certo? A criança ela só vai gostar de ler alguma coisa, seja um livro de história, seja a própria Bíblia. Ela só vai gostar disso e se ligar nisso se ela tiver o incentivo dos seus próprios pais, de preferência que eles mesmos façam, que os próprios pais estejam fazendo isso e dando exemplo do que se faz, não só pedindo para que faça. Então, a criança vai pensar sobre leitura e vai dar valor a isso de acordo com a forma como os seus pais apresentarem para ela. Então, um exemplo para você e uma dica. Mostre para a criança, explique para os seus filhos o que eles podem ganhar com isso. O que eles podem ganhar com a leitura. O que eles podem crescer, como eles podem se desenvolver e como isso pode ser ter uma devolutiva, de que maneira essa devolutiva vai acrescentar na vida deles. A criança, ela tem noção do que é recompensa, porque toda criança sabe pedir presente. Mas quando eu estou falando sobre um desenvolvimento e um crescimento pessoal,
a criança precisa entender a diferença entre as recompensas. Nós não podemos educar nossos filhos à base de recompensas, mas eles têm que entender que recompensa, ela existe e é por mérito também, é pelo que ela faz, não o amor dos seus pais. Os pais amam seus filhos independente do que eles façam, mas aquilo que eles fazem acrescenta muito valor à vida deles, mais e mais valor. Então, as atitudes que eles têm para consigo mesmos, em relação aos seus estudos, em relação à leitura de livros, em relação ao que eles fazem da vida deles, no dia a dia, tudo isso está construindo. Eles precisam ter a ideia de que eles são uma construção e que eles têm a ver com essa construção. Quem está construindo são eles mesmos. E aí entra a palavra lealdade. O quanto você, meu filho, o quanto você, minha filha, tem sido leal à sua construção. O quanto você tem se comprometido em desenvolver os seus talentos, em descobrir em você o que há de melhor, o seu dom ser desenvolvido e, de fato, dominado a ponto de você colher os frutos disso, colher os resultados do seu próprio dom, porque ele é um presente que foi dado a você. Você é leal aos seus dons? E quando a gente começa a fazer perguntinhas para eles, começa a estimular o cérebro deles a pensar sobre essas coisas. No começo pode até ser um pouco complicado, mas à medida que você vai aumentando o número de vezes de conversas a respeito disso, eles vão ampliando o seu vocabulário, vão ampliando a sua compreensão. E isso quem dá esse estímulo são os pais. Por mais que eles tenham na escola algo de forma coletiva e seja algo muito proveitoso para o grupo, na sua individualidade, na sua intimidade, é em casa com os pais. Por isso que eu venho aqui toda semana para levantar essa autoestima, levantar essa autoridade, porque às vezes vocês mesmos tentam abaixar a autoridade de vocês. Não reduzam seu valor. Vocês têm muito valor na sociedade como um todo, porque tudo sai da família, tudo vem de dentro do seio familiar, tudo vem de dentro do ventre familiar. Então, nós somos responsáveis por isso, por essa geração, por gerar a sociedade. A gente não pode reclamar das coisas que estão acontecendo, porque são todos frutos, né, do nosso conjunto, do nosso coletivo. Nós temos que continuar, sim, aprimorando a nós mesmos, porque nosso primeiro compromisso, ela começa aqui dentro, na nossa lealdade conosco mesmo, de nos comprometer com o nosso próprio desenvolvimento. E a partir daí vem o nosso compromisso com a nossa casa. Não adianta também a gente se comprometer com o mundo inteiro sem se comprometer em primeiro lugar com a nossa casa. Essa é a nossa base. Então, nós temos que alimentar os nossos primeiro. Até o juízo começa em casa. Na Bíblia está dizendo isso, que o juízo começa com os da casa. Então, tudo começa em casa. E quando a gente traz para os nossos filhos essa diferenciação, eles já começam a entender coisas mais futuras. É a partir da primeira infância que a gente já começa a ensinar e estimular esse tipo de conteúdo, para que quando eles cheguem na fase da adolescência e da fase adulta, eu chamo aqui em casa de pré-adulto, a fase da adolescência e a fase pré-adulta, é a fase que eles estão treinando a sua liderança para sentirem a pegada, sabe? Para eles perceberem como é liderar algo. Então, eles precisam já ter alguma certa autonomia para eles se testarem, certo? Dentro da segurança que os seus pais promovem. Então, quando chega nessa fase, todos aqueles conceitos básicos que a gente ensinou desde criança, através das dinâmicas, das historinhas, das conversas, agora eles vêm trazendo a opinião deles na segunda década de vida, né, que eles já estão passando já para a sua fase pré-adulta. Nessa fase, eles trazem os conceitos pessoais deles, aquilo que eles estão compreendendo do que é a vida. E nessa fase, os pais ainda estão próximos para continuar orientando e crescendo junto. Porque, gente, tudo vai mudando e nós precisamos ter a firmeza da nossa base familiar e, ao mesmo tempo,
não ficar perplexo com as coisas modernas que vão acontecendo, mas ficar firmes nos princípios da família, firmes e principalmente sabendo a finalidade, ou seja, aonde você quer chegar com a sua família, aonde você quer chegar com as atitudes que você está tendo, qual é a finalidade de tudo isso que você está construindo. Quando você é leal à sua construção, você sabe de onde você veio e sabe para onde você está indo, porque você tem a noção de princípio e finalidade. Então, tudo isso que é o meio é a sua interação consigo mesmo, é a sua interação com a sua família, através da educação que você transmite aos seus filhos. Que vocês tenham a lealdade como essa compreensão de dar valor a si mesmo e ser leal aos seus princípios, e ser leal ao seu autocuidado, ser leal ao seu autodesenvolvimento, ao seu autoconhecimento, e transmitir isso para os seus filhos através das suas atitudes, para que eles também amem a si mesmos, para que eles também amem se conhecer, para que eles também amem se construir. Muito mais a criança, que é tão exploradora, a criança gosta tanto de descobrir coisas, porque ela não vai querer descobrir a si mesma, saber do que ela gosta, saber do que ela consegue fazer. São coisas tão simples do dia a dia, mas é nessa hora que a gente pega, em cada momento que estamos juntos, trazer ali para aquela circunstância a finalidade do ensino. Não tem como a gente só jogar de orelhada a nossa família para qualquer tipo de aprendizado. Hoje em dia, temos tantas falações, tantas coisas sendo lançadas, e, por vezes, nós precisamos voltar aos princípios para ver se aquilo condiz com os princípios da vida, para ver se essa finalidade está associada ao propósito leal que você tem com a sua própria vida. Então, estejam firmes sempre e trazendo junto agora, já sabendo da diferença de fidelidade e lealdade, já comecem a explanar isso com os seus filhos, já comecem a fazer perguntas, já comecem a estabelecer com eles certas conversas que os façam pensar sobre isso e cobrem isso deles. O intuito da educação suficiente é, além de acolher a criança, acolher os filhos, trazer para eles esse amor incondicional, é também objetivo, ou seja, a finalidade da educação suficiente, direcionar os filhos para que eles sejam impulsionados a voar, ou seja, a reconhecer o seu potencial e despontar no melhor que eles podem ser. E para isso eles precisam ser fiéis e precisam ser leais. Então vão destrinchando isso com seus filhos no dia a dia, vão explicando para eles a respeito desses conceitos. Em tudo que eles forem fazer, eles vão aprender cada vez mais. Gente, eu quero deixar aqui, agora ficou ok no link do YouTube. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser digitar, aqui o chat do YouTube está aberto, o chat do Instagram também. Aqui no YouTube é mais fácil até de ver. Vocês perceberam que eu fiquei olhando em cima e olhando embaixo, né? Porque aqui embaixo está o YouTube e aqui está o Instagram. Tem... Aqui, ok. Durante essa semana, gente, a gente ainda vai falar mais sobre lealdade. Agora que já diferenciou fidelidade de lealdade, né? Agora a gente vai focar mais na lealdade. Eu vou trazer mais coisas sobre lealdade aqui, até o nosso último dia da semana, que é o sábado. E aí, a partir de domingo, a gente troca de palavra, a partir de domingo para mim, né? Eu não sei se vocês sabem, mas primeiro eu faço a minha plenitude começa no domingo, que é o primeiro dia, e na segunda eu transbordo aqui para vocês na manhã suficiente. E aí eu trago a palavra para vocês na manhã suficiente de segunda-feira, e a gente muda essa palavra para sempre crescer. Nossa flexibilidade cognitiva nos permite
esse gerenciamento ritmado, sabe? É importante a gente perceber que o nosso cérebro, ele foi feito para isso. Nosso cérebro, ele tem capacidades de aprender num ritmo que a gente determinar para ele aprender. Se você determina, olha, Deus criou a semana, né? Ele fez a criação em 7 dias, né? Incluindo o desfrute, que está no 7º. Então, Deus criou as coisas todas em ciclos. E ele também fez o nosso cérebro para funcionar dessa maneira, através das fases de cada dia da semana e do que isso compete nos anos. É muito importante vocês conhecerem esses conceitos mais profundos da vida, porque isso facilita para você lidar com você mesmo, para você lidar com a forma como o ser humano funciona, vamos dizer assim, como o cérebro flui. Eu sei que cada um tem o seu ritmo, digamos assim, porque se colocou num determinado ritmo de vida, mas entendam, existe uma base, existe um princípio, existe um manual de instruções, digamos assim, que é básico. E a partir dali, você estabelece a sua construção, aquilo que você pode ser mais. Porque quando você está em fusão com o próprio Criador, consegue imaginar quantas coisas vocês podem criar juntos? Já parou para pensar nisso? Quantas coisas você e Deus podem continuar criando? Se ele é criador e você é a imagem e semelhança dele, quanto mais criativo você pode ser, quanto mais coisas você pode criar junto do Criador. Ele te convida para isso. Ele te convida para acessar o coração dele e a mente dele. Quem está disposto hoje aí a alcançar e a compartilhar das ideias de Deus? Todos nós, né? Então, compartilhem disso, porque isso é lealdade. Deus, ele não é só fiel. Você escuta aí, Deus é fiel. Deus é leal também. Ele é leal e você, que é a imagem e semelhança dele, também é leal. Então, demonstre isso com as suas atitudes, em primeiro lugar, com você mesmo. Um grande beijo para vocês, gente. Uma boa noite. E até o nosso próximo encontro nas transmissões ao vivo. A próxima transmissão é na segunda-feira de manhã, mas a gente continua se encontrando por aqui pelos stories, pela publicação no feed, e aqui agora, novidade do YouTube também. Está só crescendo esse canal aqui. Mais novidades que vêm do próprio criador, porque a gente ligado nessa fonte não consegue ficar parado, não consegue ficar sem trazer algo novo. Então, isso vem da fonte, a fonte que é o Criador, a fonte que é Deus. Estando conectado a essa fonte, você não consegue ficar parado. Você quer trazer coisas novas e quer fazer coisas novas, descobrir coisas novas. E Deus é sempre assim conosco. Ó, ai, que legal vocês aqui, gente. Eu tô falando, e eu vi aqui vocês entrando, acenando. A Elma, Lucas, Noel. Olha só. Gente, o link do YouTube, ele acabou ficando ele teve que ser trocado. Mas a live, a transmissão vai ficar salva, tá bom? Grande beijo para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau. E galerinha do YouTube, eu vou ter que fazer uma edição aqui, porque esse vídeo ficou gigante, depois que ele ficou esperando eu acertar aqui. Um grande beijo para vocês do YouTube também.